Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o notário. Continuação do título 2. Dos Sistemas Digitais dos Serviços. Capítulo 2. Do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP. Seção 1. Das Diretrizes para a Organização do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP. Artigo 211. O Sistema Eletrônico de Registros Público, SERP, previsto na Lei 14.382, de 27 de junho de 2022, será integrado tecnologicamente de forma obrigatória pelos oficiais de registros públicos de que trata a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, responsáveis interinos ou interventores, que disponibilizarão, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, as informações necessárias para sua adequada implantação e funcionamento. Parágrafo 1º. O SERP reger-se-á pelos princípios que disciplinam a administração pública em geral e os serviços notariais e registrais, em especial, os princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público, eficiência, segurança, adequação, regularidade, continuidade, atualidade, generalidade, publicidade, autenticidade e cortesia na prestação dos serviços. Parágrafo 2º. É vedada a criação, a implantação e a manutenção de centrais de serviços eletrônicos de registros públicos compartilhados descentralizados, estaduais ou regionais. Parágrafo 3º. As únicas plataformas autorizadas a prestar serviços públicos de registro eletrônico no Brasil são as mantidas pelos operadores integrantes do SERP, RCPN, ONR e RTDPJ, como: inciso 1. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, SAEC, no caso de registro de imóveis, artigo 321. Inciso 2. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, no caso de registro civil das pessoas naturais, artigo 229. Inciso 3. A Central RTDPJ Brasil, no caso de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, artigo 246. Parágrafo 4º. É obrigatório a todas as unidades do serviço registral integrar em suas plataformas e sistemas internos a plataforma de serviços de sua especialidade no ambiente do SERP. Parágrafo 5º. Para possibilitar a recepção e envio de títulos e documentos bem como outras atividades destinadas a viabilizar a prestação do serviço eletrônico de registro público, os oficiais de registro público deverão atender aos padrões de segurança e integridade do SERP a serem definidos em Instruções Técnicas de Normalização, ITN, do UNSERP. Artigo 212. Para promover a implantação, a manutenção e o funcionamento do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, será constituído o Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, ONSERP, sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, prevista nos incisos 1 e 3 do artigo 44 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, na modalidade de entidade civil sem fins lucrativos, de forma a viabilizar os objetivos constantes no artigo 3º da Lei 14.382, de 2022. Parágrafo 1º. Integrarão o ONSERP o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, e os operadores nacionais de registros públicos mencionados neste capítulo. Parágrafo 2º. A gestão do ONSERP ficará a cargo do Comitê Executivo de Gestão, composto pelos presidentes dos operadores nacionais de registros públicos, que funcionará sob a orientação e a fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 3º. O ONSERP terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal. Parágrafo 4º. São atribuições do ONSERP. Inciso 1. A implantação e coordenação do SERP, visando ao seu funcionamento uniforme, apoiando os demais operadores nacionais de registros e atuando em cooperação com a Corregedoria Nacional de Justiça e as Corregedorias Gerais da Justiça. Inciso 2. A operação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, em consonância com norma específica da Corregedoria Nacional de Justiça, organizando e desenvolvendo as suas atividades estatutárias sob permanente supervisão do agente regulador. Inciso 3. A apresentação de sugestões à Corregedoria Nacional de Justiça para edição de instruções técnicas de normatização aplicáveis ao SERP, de modo a propiciar a operação segura do sistema, a interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídico-formais implicados nos serviços, visando garantir a autenticidade e a segurança das operações realizadas com documentos digitais e, inciso 4. A formulação de indicadores de eficiência e a implementação de sistemas em apoio às atividades das Corregedorias Gerais da Justiça e do CNJ, que permitam a inspeção remota. Parágrafo 5º. O ONSERP observará. Inciso 1. O cumprimento das leis, dos regulamentos, das normas externas e internas, dos convênios e dos contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, conforme se extrai dos dispositivos da Lei 14.382, de 2022. Inciso 2.
As normas que regem o segredo de justiça, os sigilos profissional, bancário e fiscal, a autonomia do registrador e sua independência no exercício de suas atribuições, nos termos da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, e, inciso 3, as normas gerais específicas aplicáveis à proteção de dados pessoais, conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, e este Código Nacional de Normas. Seção 2. Dos Operadores Nacional de Registros Públicos. Artigo 213. O Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, ONSERP, será integrado pelo Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, ONRCPN, pelo Operador Nacional do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, ONRTDPJ, e pelo ONR. Parágrafo único. As unidades do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas dos Estados e do Distrito Federal integram o SERP, na forma disposta no artigo 211 deste Código, e ficam vinculadas à ONRCPN e à ONRTDPJ, respectivamente. Artigo 214. Os registradores civis das pessoas naturais e os registradores de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas do Brasil, por meio de suas entidades representativas de caráter nacional já instituídas em 1º de fevereiro de 2023, ficam autorizados a constituir formalmente e organizar, respectivamente, o ONRCPN e o ONRTDPJ, na forma de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. Parágrafo 1º. Os registradores civis das pessoas naturais e os registradores de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas do Brasil, por meio de suas entidades representativas de caráter nacional já instituídas em 1º de fevereiro de 2023, respectivamente, apresentarão propostas de estatuto do ONRCPN e do ONRTDPJ. Parágrafo 2º. Os estatutos do ONRCPN e do ONRTDPJ deverão ser aprovados pelos oficiais de registros das respectivas especialidades de todo o território nacional, reunidos em Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Os registradores civis das pessoas naturais e os registradores de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas vinculados ao ONRCPN e ao ONRTDPJ, respectivamente, serão convocados para as Assembleias Gerais nos demais casos previstos em seus estatutos. Parágrafo 4º. A Assembleia Geral de que trata o parágrafo 3º deste artigo será convocada pelas entidades representativas dos oficiais dos respectivos registros, de caráter nacional e já instituídas em 1º de fevereiro de 2023, alcançando os filiados e não filiados, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. Artigo 215. A Corregedoria Nacional de Justiça atuará como agente regulador do ONSERP, ONRCPN e do ONRTDPJ, conforme regulamento a ser editado nos moldes da regulamentação do ONR. Parágrafo 1º. O Estatuto aprovado pela Assembleia Geral e suas alterações deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para homologação, no exercício de sua função de agente regulador. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas do ONRCPN e do ONRTDPJ, mantidas e administradas conforme deliberação da Assembleia Geral, somente poderão ter em seu quadro diretivo delegatários que estejam em pleno exercício da atividade. Parágrafo 3º. Após aprovação, os estatutos serão registrados no primeiro ofício de registro civil das pessoas jurídicas de Brasília DF. Artigo 216. Os operadores nacionais de registros públicos manterão registros contábeis, financeiros e administrativos, de acordo com as correspondentes arrecadações, deduzidas eventuais despesas a título de ressarcimentos. Seção 3. Da sustentação financeira do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Artigo 217. Os recursos financeiros para desenvolvimento, implantação, sustentação e evolução do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, advirão do Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, FIC-UNSERP, criado pelo artigo 5º da Lei 14.382, de 2022. Parágrafo único. O FIC-UNSERP será subvencionado indiretamente pelos oficiais dos registros públicos, responsáveis interinos ou interventores, dos Estados e do Distrito Federal, mediante repasses de percentual das rendas do FIC-RCPN, FIC-RTDPJ e FIC-DSREI, em montante a ser definido em processo administrativo análogo ao destinado à definição da cota de participação desses fundos setoriais. Artigo 218. Constituem rendas do ONRCPN e do ONRTDPJ. Inciso 1. O Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico do Registro Civil de Pessoas Naturais, FIC-RCPN, e o Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, FIC-RTDPJ, subvencionados pelos oficiais dos registros públicos, ou responsáveis interinos ou interventores, respectivos dos Estados e do Distrito Federal, na forma do artigo 5º da Lei 14.382 de 2022. Inciso 2. Os valores recebidos em atos de liberalidade, como doações e legados. Inciso 3.
As rendas oriundas de prestação de serviços facultativos, nos termos do artigo 42-A da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, e da alienação ou locação de seus bens, e, inciso 4, as rendas eventuais. Parágrafo 1º. A cota da subvenção a que se refere o inciso I deste artigo será definida em processo administrativo instaurado pela Corregedoria Nacional de Justiça, no qual serão realizados estudos sobre o volume de arrecadação dos emolumentos brutos pelos atos praticados nos respectivos registros públicos e colhidas informações sobre os montantes estimados necessários para a implementação, sustentação e evolução do SERP por cada operador de registros públicos. Parágrafo 2º. O recolhimento da cota de participação será efetuado até o último dia útil de cada mês, com base nos emolumentos percebidos no mês imediatamente anterior. Artigo 219. O FIC-DSRE é gerido pelo ONR, cujas regras estão previstas no capítulo 7 do título 2 do livro 4 da parte geral deste Código de Normas. Artigo 219-B. O FICONSERP, o FIC-RCPN e o FIC-RTDPJ são geridos pelos respectivos operadores nacionais setoriais, ONSERP, ONRCPN e ONRTDPJ, e as regras relativas ao seu custeio, com inclusão dos percentuais de cota de participação devida pelos contribuintes, observará o disposto no provimento 159, de 18 de dezembro de 2023. Artigo 220. Ao Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, ONSERP, ao ONR, ao ONRCPN e ao ONRTDPJ, bem como aos tabeliães e aos registradores, é vedado cobrar dos usuários do serviço público delegado valores, a qualquer título e sob qualquer pretexto, pela prestação de serviços eletrônicos relacionados com a atividade dos registradores públicos, inclusive pela intermediação dos próprios serviços, conforme disposto no artigo 25, caput, da Lei 8.935 de 1994, sob pena de ficar configurada a infração administrativa prevista no artigo 31, incisos 1, 2, 3 e 5, da referida lei. Seção 3A. Do agente regulador. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 220-A. O agente regulador dos operadores nacionais dos registros públicos, ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ, é o órgão da Corregedoria Nacional de Justiça encarregado de exercer a competência reguladora, conforme se extrai dos seguintes dispositivos da Lei 14.382-2002, inciso 9 do artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 1, do artigo 3º, parte final do parágrafo 4º do artigo 3º, parte final do caput do artigo 4º, parágrafo 2º, do artigo 4º, parágrafos 1º e 2º do artigos 5º, 7º e 8º. Artigo 220-B. O agente regulador funcionará por meio dos seguintes órgãos internos. Inciso 1. Secretaria Executiva. Inciso 2. Câmara de Regulação e, inciso 3. Conselho Consultivo. Subseção 2. Das atividades de regulação do agente regulador. Artigo 220-C. Competem ao agente regulador, observados os princípios regentes do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, as seguintes atribuições de regulação. Inciso 1. Regular as atividades relacionadas à implementação e à operação do SERP por meio de diretrizes direcionadas ao ONSERP. Inciso 2. Propor diretrizes para o funcionamento do ONSERP. Inciso 3. Formular propostas ao planejamento estratégico do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ, sempre visando atingir os seus fins estatutários. Inciso 4. Aprovar as diretrizes nacionais e monitorar a execução do planejamento estratégico do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Inciso 5. Zelar pelo cumprimento do Estatuto do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ, e pelo alcance de suas finalidades para as quais foram instituídos. Inciso 6. Suspender, cautelarmente, e cassar, a qualquer tempo, de ofício ou por solicitação, as instruções técnicas de normalização, ITN, editadas pelo ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Inciso 7. Participar da elaboração dos indicadores estatísticos pertinentes à atividade registral, zelando sempre pela aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e regras do título 6º do livro 1º do presente Código de Normas. Inciso 8. Regular as atividades do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ, quando necessário, por meio de diretrizes propostas pela Câmara de Regulação, após audiência com os representantes do operadores. Sempre com o objetivo de zelar pelo cumprimento dos seus fins estatutários e para o estrito cumprimento das finalidades legais dos referidos operadores nacionais dos registros públicos. Inciso 9. Zelar pela implantação do SERP e pelo contínuo aperfeiçoamento de seu funcionamento. Inciso 10. Aprovar as alterações estatutárias do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Inciso 11. Elaborar e aprovar o regimento interno do agente regulador e, inciso 12.
Responder consultas concernentes à adequada interpretação do Estatuto do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Parágrafo 1º. Das decisões do agente regulador, não caberá recurso administrativo. Parágrafo 2º. Os órgãos internos do agente regulador poderão, a qualquer tempo, solicitar informes aos operadores nacionais ou convidar seus dirigentes a participar de reuniões ordinárias ou extraordinárias. Subseção 3. Da fiscalização do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Artigo 220-D. A fiscalização do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ será exercida diretamente pela Corregedoria Nacional de Justiça, agente regulador dos referidos operadores nacionais dos registros públicos, a qual caberá: inciso 1. Fiscalizar a gestão administrativa e financeira, buscando sempre assegurar a sua sustentabilidade e o cumprimento de seus fins estatutários. Inciso 2. Exercer a atividade correcional, por meio de visitas, inspeções, correições ordinárias e extraordinárias, inclusive intervenções previstas na Lei Federal 8935/1994, com vistas a assegurar o estrito respeito às finalidades do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Artigo 220-E. No exercício de funções de planejamento, fiscalização e controle, o agente regulador poderá atuar de ofício. Subseção 4. Dos órgãos internos do agente regulador. Subseção 4.1. Da Secretaria Executiva. Artigo 220-F. São atribuições da Secretaria Executiva do agente regulador do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Inciso 1. Receber e processar os procedimentos administrativos de competência do agente regulador. Inciso 2. Elaborar a pauta das reuniões e secretariar os trabalhos de competência da Câmara de Regulação e do Conselho Consultivo, formalizando a convocação, a pedido dos respectivos coordenadores desses órgãos internos, e lavrando as atas das reuniões. Inciso 3. Secretariar os trabalhos de fiscalização do agente regulador do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ, de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, quando for o caso, lavrando as respectivas atas. Inciso 4. Outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Câmara de Regulação, pelo Conselho Consultivo, ou pelo regimento interno do agente regulador. Parágrafo único. A Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça, COR, funcionará como Secretaria Executiva do agente regulador. Subseção 4.2. Da Câmara de Regulação. Artigo 220-G. A Câmara de Regulação do agente regulador será integrada por 7 membros, designados pelo Corregedor Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. A coordenação da Câmara de Regulação competirá a um juiz auxiliar da Corregedoria designado pelo Corregedor Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. Serão designados 2 suplentes que se revezarão, quando possível, para atuar nos impedimentos dos membros titulares, inclusive naqueles ocasionados por necessidade de serviço. Artigo 220-H. Compete à Câmara de Regulação deliberar sobre todas as atividades do agente regulador, especialmente aquelas do elenco dos artigos 220-D e 220-E deste Código, assim como propor soluções e ações para promover os objetivos do SERP, ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ. Parágrafo 1º. As deliberações, propostas de portarias, ordens de serviço, ofícios circulares e decisões administrativas com caráter normativo da Câmara de Regulação serão submetidas ao Corregedor Nacional de Justiça para homologação. Parágrafo 2º. O Corregedor Nacional de Justiça poderá delegar a juiz auxiliar da Corregedoria Nacional a homologação dos atos deliberativos e a assinatura dos atos correspondentes, no todo ou em parte. Artigo 220-I. Os atos e decisões propostos pela Câmara de Regulação, uma vez homologados, serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico, desde para que se dê publicidade e tenham vigência. Subseção 4.3. Do Conselho Consultivo. Artigo 220-J. O Conselho Consultivo do agente regulador será integrado por 11 membros designados pelo Corregedor Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. A coordenação do Conselho Consultivo competirá a um juiz auxiliar da Corregedoria designado pelo Corregedor Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. As designações recairão, preferencialmente, sobre nomes com notório saber nas áreas do direito registral imobiliário, civil das pessoas naturais, de título e documentos e civil das pessoas jurídicas, notas e protestos, da administração pública, da gestão estratégica, da tecnologia da informação e da proteção de dados. Parágrafo 3º. Na forma do regimento interno do agente regulador, a função do Conselho será planejar e propor diretrizes para o funcionamento do SERP, ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ, além de promover estudos, sugerir estratégias e formular propostas em geral, a fim de que sejam apreciadas pela Câmara de Regulação, sempre visando aos fins estatutários. Subseção 5. Das disposições finais. Artigo 220-K.
Não são remunerados quaisquer dos serviços prestados pelos integrantes da Câmara de Regulação e do Conselho Consultivo do Agente Regulador, constituindo suas atividades serviço público voluntário e de relevante interesse público. Seção 4. Das Disposições Gerais. Artigo 221. O ONSERP, o ONR, o ONRCPN e o ONRTDPJ observarão as disposições estatutárias e as orientações gerais editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça para a composição de receitas e execução de despesas, bem como prestarão contas anuais aos respectivos órgãos internos e ao agente regulador, acompanhadas de pareceres produzidos por auditoria independente. Parágrafo único. A prestação de contas e os pareceres também deverão ser apresentados sempre que solicitado pelo agente regulador. Artigo 222. O ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ apresentarão ao agente regulador relatórios semestrais de gestão, sem prejuízo dos demais deveres tratados neste capítulo e nos atos próprios da Câmara de Regulação. Artigo 223. A ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ são aplicáveis, no que couber, as disposições do artigo 37 e artigo 38, ambos da Lei 8.935 de 1994. Artigo 224. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, manterá sua organização e governança na forma estabelecida no artigo 76 da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, e nos atos normativos expedidos pela Corregedoria Nacional de Justiça. Artigo 225. Para viabilizar a consulta referida no artigo 3º, inciso 10, alínea C, 1, da Lei 14.382, de 2022, diretamente no SERP, a Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados dos tabeliões de protesto, SEMPROT, prevista no artigo 41-A da Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997, será integrada por meio de interface de programação de aplicação, API. Artigo 226. O intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre as serventias de registros públicos e os tabeliões de notas, nos termos do art. 3º, 7ª, b, da Lei N. 14.382, de 2022, será feito por meio de interface de programação de aplicação, API. Artigo 227. As entidades representativas de caráter nacional já constituídas em 1º de fevereiro de 2023 deverão, até o dia 2 de maio de 2023, instituir os pertinentes operadores nacionais na forma deste Código de Norma. Artigo 228. No prazo de 15 dias da composição do ONRCPN e do ONRTDPJ, aqueles que integrarão o Comitê Executivo de Gestão do ONSERP apresentarão proposta de estatuto para homologação pela Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo único. Após a homologação, o Comitê Executivo de Gestão realizará a constituição jurídica do ONSERP, na forma disciplinada neste Código de Normas. Seção 5. Da autenticação de usuários, assinatura eletrônica e lista de serviços eletrônicos confiáveis no ONRCPN. Subseção 1. Das Disposições Gerais. Artigo 228-A. Ficam instituídos os seguintes módulos nos sistemas eletrônicos do ONRCPN. Inciso 1. Sistema de Autenticação Eletrônica do Registro Civil, IDRC. Inciso 2. Infraestrutura de Chaves Públicas do Registro Civil, ICPRC. Inciso 3. Lista de Serviços Eletrônicos Confiáveis do Registro Civil do Brasil, do CQRCPN. Parágrafo 1º. A documentação técnica referente ao IDRC e à ICPRC será apresentada à Corregedoria Nacional de Justiça, onde ficará arquivada, e será publicada na página eletrônica do ONRCPN. Parágrafo 2º. A utilização do IDRC e da ICPRC, para o acesso ao sistema eletrônico do ONRCPN e para a prática dos atos de registro civil das pessoas naturais, não gerará custos para o usuário. Subseção 2. Do Sistema de Autenticação Eletrônica do Registro Civil, IDRC. Artigo 228-B. O IDRC é destinado à autenticação e ao controle de acesso de usuários internos e externos e utilizará o acesso às bases de dados biográficos do Registro Civil das Pessoas Naturais e dados biométricos, na forma do artigo 9º da Lei 14.382, de 27 de junho de 2022, para validação da identificação do titular. Parágrafo único. Se o batimento dos dados biométricos não permitir a identificação do titular, o oficial de registro civil poderá fazê-lo presencialmente, à vista de documento de identificação oficial e válido, equiparada a esta manifestação eletrônica na forma do parágrafo 8º do artigo 67 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Artigo 228-C. O IDRC será considerado válido para identificação e autenticação de usuários em todas as plataformas e serviços do SERP, inclusive pelas demais especialidades de registro, sem prejuízo da possibilidade ou obrigatoriedade legal de utilização da assinatura eletrônica qualificada, tratada na Lei 14.063/2020, ou de outras formas de identificação previstas em Instrução Técnica de Normalização, ITN,
Artigo 228-D. O IDRC poderá ser utilizado para a indexação e correlação dos atos de registro e averbação praticados pelos oficiais do Registro Civil. Subseção 3. Da infraestrutura de chaves públicas do Registro Civil, ICPRC. Artigo 228-E. A ICPRC será utilizada para a gestão do ciclo de vida de chaves públicas de assinaturas eletrônicas avançadas, em conformidade com o disposto no artigo 38 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e artigo 4º, inciso 2, da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020. Parágrafo 1º. A ICPRC não integra a cadeia hierárquica da ICP Brasil. Parágrafo 2º. Serão regulamentadas, mediante edição de ITNS, modalidades de assinatura eletrônica avançada não compreendidas na hierarquia da ICPRC, de menor nível de exigência de requisitos de segurança, destinadas à prática de atos de menor criticidade, nos limites da Lei 14.063/2020. Subseção 4. Da lista de serviços eletrônicos confiáveis do Registro Civil do Brasil, o CQRCPN. Artigo 228-F. A CQRCPN conterá dados que descrevem os serviços aceitos como confiáveis pelo ONRCPN. Parágrafo 1º. A CQRCPN será mantida, atualizada e publicada pelo ONRCPN. Parágrafo 2º. Serão regulamentadas, mediante edição de ITNS, as alterações, inclusões e exclusões de serviços da CQRCPN. Parágrafo 3º. A ICPRC integra a CQRCPN. Parágrafo 4º. É válida a utilização de assinaturas eletrônicas cuja raiz estiver registrada na CQRCPN para os atos descritos nos artigos 38 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, artigo 17 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e no artigo 17, da Lei 14.063, de 14 de julho de 2023. Artigo 228-G. Os demais operadores nacionais dos registros públicos, ONSERP, ONR e ONRTDPJ, poderão adotar a CQRCPN. Artigo 228-H. A regulamentação das disposições desta seção ocorrerá mediante edição de ITNS do ONRCPN, quando necessário. Seção 6. Dos Comitês de Normas Técnicas e das Instruções Técnicas de Normalização, ITNS. Artigo 228-I. O ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ disporão de órgão técnico, dentro de suas respectivas estruturas, denominados Comitê de Normas Técnicas, com a sigla CNT seguida da sigla de cada operador, incumbidos da edição de instruções técnicas de normalização, ITNS, destinadas ao detalhamento de orientações aos oficiais de registros públicos sobre o cumprimento de determinações legais ou normativos que digam respeito às plataformas, sistemas e serviços eletrônicos. Parágrafo 1º. As instruções técnicas de normalização, ITNS, aprovadas pelo ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRP entram em vigor imediatamente após a publicação pelo respectivo operador, independentemente de homologação do agente regulador. Parágrafo 2º. Concomitantemente com a publicação, as ITNS deverão ter seu acesso disponibilizado de forma eletrônica ao agente regulador, com aviso ou alerta sobre a inclusão no sistema dos operadores. Parágrafo 3º. As ITNS ficam sujeitas, a qualquer tempo, à suspensão cautelar e à cassação, caso exorbitem da atribuição de normalização dos operadores ou incorram em colidência com disposição legal ou normativa, o que pode ser feito de ofício pelo agente regulador ou a requerimento de qualquer interessado. Parágrafo 4º. Cada operador deverá manter registro das ITNS, atualizado e de fácil acesso ao público e ao agente regulador, com histórico de alterações, revogações, suspensões ou cassações. Parágrafo 5º. As matérias que não possam ser objeto de ITN poderão ser encaminhadas ao agente regulador como proposta de alteração ou edição de norma administrativa. Parágrafo 6º. Caso seja recorrente a extrapolação de atribuições por qualquer dos operadores, a edição de ITNS poderá ser suspensa pelo agente regulador, e toda pretensão regulatória deverá ser objeto de proposta de provimento ou decisão normativa, conforme parágrafo 5º.